Senhor Presidente, o Chega hoje decidiu falar da nacional corrupção do Partido Socialista, depois do Partido Socialista insistentemente, na sua intervenção, se ter referido ao nacional corporativismo, ao nacional socialismo e a outros nacionalismos parecidos. Mas eu notei uma coisa, que o deputado Alírio Brilhante Dias hoje teve que escrever a defesa da honra, o que já é positivo, e pegou num papel, um pequeno papel, para defender a honra. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado Alírio Brilhante Dias, com toda a frontalidade. Para defender a honra do PS eram preciso resmas de papel, não dava essa, não dava uma folha pequenina. Era preciso, nem isto dava para defender a honra do PS, está a ver? Olha, era preciso uma, outra, está a ver, outra, para defender a honra do PS. Era isto que era preciso, para defender a honra do Partido Socialista. Era isto que era preciso. Mas vou-lhe dizer mais. Eu nunca pensei nesta casa que o Partido Socialista se levantasse para dizer assim. Eu nunca pensei que o Partido Socialista se levantasse para dizer assim. Senhores deputados. Calma, ei Jesus. Calma. O tempo está parado. Calma. Sr. Deputado, faz favor de concluir. Eu imaginei ver muitas coisas nesta casa, nunca pensei um deputado do PS falar de pedofilia nesta casa. Isso eu nunca pensei, depois do maior escândalo de pedofilia que os senhores levaram a cabo com responsáveis vossos neste país, é só vergonhoso aquilo que fizeram. E vou-lhe dizer mais, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer mais. O Sr. Deputado diz que houve alguém do Chega acusado de assaltar uma caixa de esmolas. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Antes assaltar a caixa de esmolas do que o país inteiro, como os senhores fazem há 50 anos, andam a assaltar o país inteiro há 50 anos. E olha, Sr. Deputado, eu não sei se dava Mário Soares, não sei se era preciso 3 Salazares, 4, 5, não sei quem era preciso. Sei uma coisa, Sr. Deputado Alírio Brilhante Dias, e digo com toda a humildade, bastará um André Ventura para vos limpar desta casa para sempre. Fazer uma distribuição. Sim. Para pedir aqueles papéis manhosos que Sr. o deputado Eurico tem ali. A mesa está aqui, o Presidente sou eu. Sim. Eu suspeito que aquilo não tem nada a ver com o que o deputado Eurico está a dizer, é umas coisas manhosas que ele arranjou. Mas, Sr. Presidente, eu quero-lhe só dar esta justificação, que é esta. Eu, de facto, estou nisso em... Mas não me pode dar justificação, se é para juntar alguma coisa. Não é para si. Eu só lhe quero dizer que eu não pude trazer a corrupção toda do Partido Socialista, Sr. que era preciso umas folhas... Não vou permitir. Sr. Presidente, quando algum grupo parlamentar pede para distribuir algum documento ou algumas coisas, essas coisas têm que ser distribuídas. Portanto, nós aguardamos que o Partido Socialista venha distribuir, não está a distribuir. Vou tirar, faz favor. Sr. Deputado, faz favor de sentar. Sr. Deputado, faz favor de sentar. Olhem para o caso da habitação. Membros do Governo têm subsídios para pagar as suas habitações e recebem um subsídio para pagar a habitação. Enquanto isso, os portugueses enfrentam a maior crise de habitação da sua história. Enquanto que tentamos aumentar as deduções em IRS da habitação, aumentar o apoio à renda, a classe política optou pelo mesmo. Apoios aos políticos, ignorar quem verdadeiramente passa pela crise em Portugal. É sempre assim e tem sido sempre assim. Porque, na verdade, hoje o que os portugueses sentem é isto. Os imigrantes que chegam têm habitação e subsídios à habitação. Os ciganos, por serem ciganos, até têm construção própria pelas câmaras municipais. Os asilados que vêm de Marrocos têm subsídios para pagar habitação. E quem é português e trabalhou a vida toda tem zero para pagar a sua casa, para pagar a sua habitação e para pagar a sua vida. É isto que acontece hoje em Portugal. É isto que acontece hoje neste país. É isto que acontece hoje neste país. É isto que acontece hoje neste país. Senhora deputada,
É isto que acontece no nosso país. É isto que acontece no nosso país. Senhora deputada, a classe média não consegue pagar casas, a classe mais baixa não consegue pagar casas, mas há um conjunto de coitados habituais que têm sempre o apoio para tudo, e até aos outros, os que nas casas têm há 30 e 40 anos e não pagam um cêntimo de renda. Se alguma coisa este governo fizesse, devia ser isto: acabar com a bandalheira de quem há anos vive à conta dos nossos impostos em Portugal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, há um exemplo de moralidade que devemos apontar neste debate: o aumento das propinas sobre quem estuda e sobre quem está a procurar ter uma vida neste país. Sim, aquela lógica que nós devíamos ter em Portugal, não de deixar os jovens ir para fora e ficarem ao abandono. Em vez de estarmos a importar gente da Índia, do Bangladesh e do Paquistão, devíamos estar preocupados em que o jovem português, com os seus pais e avós que diziam querer manter junto deles, não tivessem que fazer malas para a Suíça, para os Estados Unidos ou para o Canadá para ter uma vida melhor. Mas não, vamos aumentar-lhes as propinas sobre os estudos. Vamos fazer com que eles paguem ainda mais. Mas isso não se pode tocar em que quem vem de Marrocos ou de outro sítio qualquer fique a receber durante semanas subsídios de apoio e depois ainda desapareça sem sabermos dele. Mais, os gabinetes do governo vão aumentar a despesa num 1,35 milhões de euros em 2025. Sim, os gabinetes deste governo vão aumentar a despesa em 1,35 milhões. Mas o dinheiro que temos para o governo não temos para os estudantes ficarem a estudar em Portugal e a pagar os seus estudos. É isso que acontece hoje neste país. Senhor Presidente, senhores deputados, o cabaz alimentar aumentou 17 euros do ano passado para este. Significa isto que, apesar de tudo o que dissemos, quem nos está a ver sabe que a vida ficou mais cara, que a capacidade de terem uma vida normal ficou mais dificultada, que a sua capacidade de sobreviver neste país ficou pior. Enquanto veem uns e outros subir na escala social, enquanto veem uns a ser subsidiados pelo Estado, enquanto veem uma classe que não sai do privilégio, sentem as suas vidas cada vez pior, sentem as suas famílias cada vez pior, sentem que já não têm sequer o merecimento de ser considerados portugueses dignos aqui. Por isso nós propusemos que o IVA fosse de zero sobre o cabaz alimentar. Não porque quiséssemos fazer nenhuma contração ou nenhuma evolução fiscal, mas porque sabemos o óbvio para quem nos está a ver e para quem nos sustenta. É que não podemos continuar num país que já não consegue pagar o básico a sugar-lhes mesmo aí os impostos sobre o seu consumo. Não podemos negar-lhes nos bens essenciais a incidência de impostos sobre aquilo que lhes é mais importante. E vejam que o PS, que tanto tinha feito gala desta medida, agora a ignora e a atira para o lado como se ela já não interessasse. Nós deste lado, ao contrário da nacional corrupção, nós não nos esquecemos. O IVA zero é mesmo para ir para a frente neste país. O IVA zero é mesmo para ir para a frente neste país. Senhor Presidente e senhores deputados, o orçamento que vamos votar daqui a pouco diz-nos que o caminho é o mesmo. O caminho que o PS já tinha percorrido é o caminho que o PSD quer percorrer. Enquanto isto, o país vai se tornando, pouco a pouco, um país cada vez pior. As creches ficam sem lugares e os pais portugueses sentem que não têm lugar para os seus filhos. Sentem hoje que, se querem ter um filho na creche, têm que esperar que algum estrangeiro passe à frente ou que saia do sítio de onde está. Ou que nenhuma dessas minorias esteja naquela região para poderem ter acesso à sua creche. Os pais sentem hoje que não têm lugares para os seus filhos numa creche em Portugal. Mas para o Governo, nem uma única medida sobre isso. O país torna-se pouco a pouco uma favela do Rio de Janeiro ou de São Paulo. É ver a diário tiroteios, facadas, ataques e assaltos. O último estudo dizia: 1 em cada 3 portugueses sente-se inseguro e tem medo de ser assaltado ou agredido se sair à rua. 1 em cada 3 portugueses tem medo hoje de sair à rua. E sabem porque é que têm medo de sair à rua? Porque os senhores tornaram este país uma favela e é isso que nós vamos limpar. É isso que nós vamos limpar. Os senhores tornaram este país uma favela. Uma favela. E nós vamos acabar com isso.
Senhor Presidente, senhores deputados, este orçamento está por isso errado nas suas prioridades e naqueles a quem dá prioridade. Nós não aceitaremos nunca que zonas deste país sejam iguais ao Bangladesh ou ao Paquistão e nunca aceitaremos que os nossos emigrantes lá fora sejam piores tratados do que aqueles que para cá vêm. Por isso nunca subscreveremos palavras desse Sr. Ministro da Coesão que disse a propósito dos que perderam a casa nos incêndios tivessem seguro, porque se não tiverem não lhes pagaremos nada. Não, Sr. Ministro, ser português é amar aqueles que estão lá fora, lutar por eles, trabalhar por eles, fazer por eles. É isso que nós temos que fazer neste país. Não, Sr. Presidente e Srs. Deputados, podem fazer as queixas que quiserem, nos ministérios que quiserem, como quiserem e para onde quiserem. Amamos este país, estamos aqui para lutar por ele. Viva Portugal!